Continuando a nossa fala sobre registros, vamos agora abordar o uso de subprogramas em registro, ou seja, como eu uso funções e procedimentos dentro de um registro. Bom, em C++, os registros eles podem ter, além dos valores dos campos, eles podem ter funções e procedimentos definidos dentro do registro. Isso tem aí uma certa similaridade com a programação orientada a objetos, que é um paradigma dominante em programação atualmente. E nesse caso, a gente diz que o registro vai possuir atributos, que são os campos, e as funções e procedimentos serão métodos. Tá? Então, como é que funciona? Para eu chamar um procedimento de um registro, eu chamo de uma forma similar a um atributo, utilizando o ponto. Então, eu tenho aqui a minha variável de registro, o ponto e o procedimento com os parâmetros. Então, a forma de chamar é similar de um atributo, mas com a sintaxe aí de uma função ou procedimento. Então, vamos pegar um pequeno exemplo. Então, nós vamos definir uma função e um procedimento dentro de um registro. Vamos pensar em um registro do tipo ponto, com coordenadas x e y. E aí eu preciso atribuir os valores para essa entidade ponto, E eu preciso definir o tamanho desse ponto, o módulo. Tá? Então, módulo é o tamanho de um ponto, a distância desse ponto até a origem, até o ponto 0, 0. Então, como é nesse caso, vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, considerando que x é a coordenada x do ponto e y aqui, coordenada y desse ponto. Então, temos aqui a definição matemática. O módulo de P é a distância desse ponto até a origem. Vamos ao código. Precisamos incluir a CMF, ou mef.h. E nesse caso aqui, eu tenho os atributos x e y, meu registro ponto. Só que percebam que eu defini dentro do registro, meu registro termina aqui, eu defini dois subprocedimentos, dois subprogramas. Um procedimento e uma função. Eu tenho um procedimento que recebe dois valores inteiros e atribui esses valores, atribui o valor recebido em A para a variável x, para o campo x, e o valor recebido em V para o campo, o atributo y. Então, é simplesmente uma forma rápida de atribuir os valores aqui no registro. E aí eu tenho uma função módulo, que poderia receber parâmetros, mas nesse caso não precisa. E ela vai calcular justamente o módulo, ou seja, a distância daquele ponto até a origem. Vamos ver, aqui um exemplo de uso. Então, eu declarei dois inteiros A e B e um ponto P. Eu recebo A e B por meio de CIN e atribuo esses valores ao ponto. E imprimo esses valores, eu imprimo o módulo do ponto definido por esses valores, chamando a função associada.
Estão lembrados de alguma coisa, né? Isso chama a atenção. Já viram alguma coisa parecida antes? Já. Né? Como a gente disse, isso aí vai ter várias semelhanças com as classes de programação orientadas a objeto. As estruturas em C++, os registros, elas possuem muitas similaridades com as classes em C++. O que diferenciam eles são apenas detalhes, que nós veremos mais à frente, né, em outra disciplina. Mas, né, podemos falar de uma forma simplificada que as classes são registros que possuem procedimentos, além dos atributos, né, que possuem métodos. Essa é uma maneira simplificada de definir classe. Então, à medida que eu faço um registro e coloco métodos dentro dele, eu, na verdade, estou com uma classe. Tá? É um tipo especial de classe, mas ainda assim uma classe. E lembram do tipo string? Pois é, o tipo string em C++ é uma classe. E ele é definido, né, de uma maneira similar a essa aqui apresentada. E aqui poderia ser usado struct, só vai mudar alguns detalhes, mas normalmente aí vai ser definido como class. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. E aí lembram quando você chama lá, declara uma variável string palavra e pega palavra.size para pegar o tamanho? É justamente está chamando um método definido dentro da classe. Então, eu tenho aqui os atributos, né, o texto, o tamanho desse texto, a capacidade de armazenamento. Aqui eu estou usando um vetor que vai ser alocado por ponteiros, algo que a gente vai ver mais à frente um pouco, tá? Mas a ideia aqui é que é um vetor de caracteres que é alocado dinamicamente, ou seja, o tamanho é definido dinamicamente. E eu defino, na realidade, com uma determinada capacidade. Por exemplo, eu defino com capacidade para 100 caracteres, mesmo que eu use apenas 10. Aí, se eu precisar de 101 caracteres, a classe redimensiona o vetor, né? Já copia os dados para um novo vetor, para poder, né, comportar a nova palavra, o novo texto. E isso tudo é feito de uma maneira transparente sem que você perceba. Mas no final das contas o que acontece é isso. Tem lá um texto que está armazenado em um vetor alocado dinamicamente. Né? Então, lá na sua string, lá quando você invoca o método string ou length, é isso que você está chamando. É isso. Nos vemos a seguir para falar de registros e memória.